Graça e paz, povo de Deus, estamos mais uma vez aqui com o nosso bloco de estudo sobre a Palavra de Deus do livro de Romanos, juntamente com Mariel, juntamente com o pastor Ronaldo. E vamos assim acabar hoje, se Deus assim permitir, o nosso panorama do livro de Romanos, né, Mariel? É isso aí. Na semana passada nós então iniciamos esse estudo falando um pouquinho sobre o contexto histórico, né, do livro de Romanos. Nós então fomos até o início do capítulo 8. A gente não estendeu muito porque senão a nossa live ia ficar muito grande, né? Então a gente pretende aqui só fazer um breve relembrar o que a gente falou, né, do que a gente disse na semana passada, e a gente vai direto então para o capítulo 8 de Romanos. Certo. Então, recapitulando então o que vimos até agora, do 1 ao 8. Pastor Ronaldo, o que você pode dizer do nosso capítulo do 1 ao 8? Excelente. Então, nós falamos na última oportunidade que esse livro tem uma divisão primária, que é do capítulo 1 ao capítulo 11, onde o apóstolo Paulo ele faz a sua construção teológica, apresentando o evangelho da graça do Senhor, o evangelho que ele estava demonstrando para aquele povo ali de Roma, para os gentios, para os judeus convertidos ao cristianismo. E nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 8 alguns tópicos, alguns pontos, até o início do capítulo 8, que o apóstolo Paulo tratou. Por exemplo, no capítulo 1, ele trata, 1,16, ele trata da justificação pela fé, que nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos no Senhor, não é pelas nossas obras. 1,16, 17. Do 18 até o capítulo 3, versículo 20, ele fala de toda a realidade da raça humana, que está debaixo da ira de Deus, tendo em vista que pecaram e estão destituídos da glória de Deus, que é a conclusão lá no 3:23. No 4 ele vai demonstrar a respeito da justificação daquelas pessoas do Antigo Testamento. Abraão, ele creu nisso e foi imputado pela fé. Essa crença no chamado dele, a crença que ele deveria sair da sua terra e ir para a terra onde que o Senhor lhe concederia, que do fruto dele viria alguém que abençoaria todas as nações. Então essa crença dele no Senhor fez com que ele fosse justificado, assim também como Davi fala assim: bem-aventurado aquele que não é imputado iniquidade ou injustiça. Também nós vimos no capítulo 5 alguns benefícios. Quais são? Benefícios que nós alcançamos paz com Deus. Paz. Tivemos acesso a essa glória na qual estamos firmes. Vimos também que ali nós temos a oportunidade de gloriarmos na esperança da glória de Deus. Quando nós olhamos lá no capítulo 3, verso 23, nós observamos que nós estávamos carentes da glória de Deus, e agora, já depois de crido no Senhor Jesus Cristo, nós temos essa esperança, essa convicção de que somos e que temos a glória do Senhor. Ele continua falando a respeito da universalidade do pecado, da parte onde que nós herdamos de Adão, aquele que eu já brevemente falei aqui, né, que é a teoria natural, a teoria seminalista, de repente, de acordo com quem pensa de uma forma ou de outra. Depois, capítulo 6, por que nós devemos nos santificar? E ele usa dois exemplos. O primeiro exemplo é: se nós fomos batizados no Senhor, se nós fomos batizados juntamente com Cristo, a gente já não vive mais para nós mesmos, mas vivemos para o Senhor Jesus Cristo. E segundo, se nós nos tornamos servos, nos colocamos a essa servidão do Senhor, nós temos que fazer aquilo que o nosso Senhor nos chama. Capítulo 7, ele reconhece a sua limitação, e o capítulo 8 é o ápice de toda a argumentação. E até a essa construção, quando chega no 8, é como se fosse o ápice daquilo que ele queria comunicar às pessoas. E ali ele fala, ele demonstra de forma clara que é o Espírito Santo que é o nosso ajudador, que não há mais nenhuma condenação sobre nós. Porque ele já vem quebrando, né, aquelas ideias dos judeus, né, que aí ele escreve para a igreja de Roma, e lá haviam gentios e judeus. Os gentios eram orgulhosos a respeito
da lógica que eles tinham, da observação que eles tiveram, né? Filosofia. E acreditavam que isso fazia com que eles fossem melhor do que os outros. Exato. E os judeus acreditavam que eram salvos pelas obras da lei, cumprindo a lei. Povo de Deus, né? Como se diz. Naquela época. Exatamente. Era o povo escolhido de Deus. E aí na hora que chega aqui no 8, depois ele falar que todos pecaram, que são justificados pela fé, ele chega aqui no 8 falando, nenhuma condenação há para Vamos quem ler, Mariel, Cristo o Jesus. primeiro capítulo, porque eu acho ele muito lindo, o capítulo 1. Pode ler pra nós. Capítulo 8, verso 1 diz, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aqui ele trabalha exatamente essa ideia de lei, pecado e morte, espírito e vida. Né? Ele faz esse paralelo, essa contraposição, mostrando que não é pelas obras, mas E olha que interessante, pela graça e misericórdia. no verso 3 ele conclui que aquilo que não era possível pela lei. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte, não era a lei que era falha. O problema é que nós não conseguimos cumprir a lei. Ninguém conseguia. É. E eu acho interessante falar também sobre a lei, porque a lei, ela foi dada por Deus para que o homem não conseguisse cumprir. De certa forma, é Porque como raio. se for, exatamente, porque se fosse possível cumpri-la, não haveria a hipótese do sacrifício. O sacrifício é exatamente a previsibilidade de Deus de que o homem não ia conseguir cumprir. Verdade. E era tão previsível que nem mesmo aquela quantidade de sacrifício ia conseguir ainda salvar aquelas pessoas. Tinha até expiação. Né? A expiação ela aponta para a cruz, mostrando que a obra da lei ela é ineficaz, que é o que ele fala aqui. Aqui no versículo 1 tem falando, na verdade no 2, tem falando sobre a lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte, certo? Qual que é a diferença, Mariel, das duas, o pastor Ronaldo? Quem quiser comentar. A lei, quando está escrita em letra minúscula dessa forma, Sim. não é a lei que a gente conhece como a Torá. A lei é um princípio ativo. Uhum. A lei do Espírito da vida é o quê? É esse período em que nós podemos participar da obra do Senhor por meio do Espírito Santo, ou seja, da graça do Senhor que nos envolve. Ela só vem por meio de Cristo Jesus, como fala aqui, nos livrou da lei do pecado, porque o pecado, ele não somente exatamente, que entrou a morte. O pecado, ele não somente ele conduz a Cristo, mas uma outra finalidade dele também é demonstrar como nós somos falhos e ineficazes. Então essa graça a qual nos foi alcançada, nos foi atingida, esse princípio em operação em nós, que é a atuação do Espírito Santo, ela anulou essa dívida que nós tínhamos, que era o peso dessa lei do pecado e da morte. Aí, por isso que vem a conclusão no verso 3, porque o que for impossível à lei, tá vendo? O que for impossível é esse período da lei, ou esse peso da lei que a gente não conseguia, porque no que estava enferma pela carne, não era porque a lei era mal, ou porque tinha algum problema na lei, mas era por causa da carne, do ser humano. Isso fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O Senhor condenou na carne de Cristo o nosso pecado. Por isso essa lei do Espírito da vida nos deu agora essa possibilidade de vivermos para o Senhor. Que a lei, exatamente, que a lei do pecado e da morte, ela não nos conduzia a esse caminho de sermos reconciliados, de estarmos com o Senhor. Amém. O senhor acha interessante a gente comentar aqui sobre essa parte da semelhança de um homem pecador? Para a gente falar um pouquinho sobre o versículo heresias que surgiram no meio da igreja, a questão do docetismo, que Jesus não veio em carne, mas tinha apenas semelhança. Eu acho interessante a gente falar sobre isso. Podemos. Deixa eu abrir esse parênteses aqui, só para explicar para o pessoal. Dentre as vertentes que existiram
de heresias, né? Como a gente conhece o gnosticismo. Que ainda tem hoje, não vou mencionar quais igrejas tem, mas ainda existem no nosso meio pessoas que defendem essas ideias. O docetismo, entre outras, eles alegavam que o Senhor Jesus Cristo, ele não havia vindo em forma humana. Então, dentro dessa perspectiva, não teria como ele ter ido para a cruz, ou se foi só uma aparência, segundo eles, alegando que a carne é má e o espírito é bom. É o dualismo platônico que existia, né? O pensamento dualista platônico. E quais são as implicações disso? As implicações disso são seríssimas. Porque se Cristo não morreu no nosso lugar, não vem em carne e sangue, né? Conforme lá diz a primeira carta de João, capítulo 4. Não creais em todo espírito. O espírito que confessa que Jesus veio em carne e sangue, esse é de Deus. Exatamente. Porque começou-se a levantar essas hipóteses de que o Senhor, o nosso Deus, ele não teria vindo em forma humana. Mas isso só foi resolvido de forma plena, se eu não me engano, no Concílio de Nicéia, entre o Concílio de Nicéia e de Calcedônia, quando eles definiram que o Senhor Jesus Cristo, ou eles colocaram para toda a igreja essa realidade bíblica, que o Senhor Jesus Cristo ele é 100% Deus e ele é 100% homem. E é nisso que a gente acredita. E é nisso que nós acreditamos. Por isso, na cruz, a morte dele foi eficaz em nosso favor. Exatamente. Inclusive, se ele não tivesse vindo em carne e sangue, a expiação pelo sangue não faria nenhum sentido. Não faria nenhum sentido. Então, o que em Hebreus defende também é essa ideia de que ele é o sacrifício perfeito. Porque no Antigo Testamento nós lembramos que o sacrifício de expiação ela era feito uma vez por ano, matava-se um bode, o outro bode se impunha a mão sobre a vida dele, como o bode expiatório que levava a culpa de todo Israel. E demonstrando que a pessoa de Cristo ele foi esse sacrifício perfeito, o qual não precisa ficar repetindo ano após ano. Exatamente. E o livro de Hebreus é muito claro em relação a isso. E aí a gente pode fazer o link com esse versículo 3 que a gente acaba de ler. Porque a lei fora incapaz. A lei foi incapaz. A lei ela foi incapaz dessa expiação. Mas Jesus é o sacrifício perfeito. De uma vez por todas ele fez o que a teologia chama de sacrifício vicário. Acabou. Vicário. Exatamente. É isso aí. Beleza. E vamos lá, versículo do 12 ao 17, fala sobre os filhos e herdeiros. Vocês podem nos falar sobre isso? Esse versículo 8 vamos destrinchando ele mais um pouquinho. Esse capítulo 8, né? Então, olha que interessante, né? Aqui nós observamos duas naturezas aqui, né? A palavra no português, nós vamos ver que o filhos, no versículo 14, é escrito de forma filhos mesmo, normal. E também no versículo 16 está filhos. Como nós lemos no original, no grego, há uma distinção aí. O primeiro é uios, a pronúncia é mais ou menos essa, e o segundo, do versículo 16, é teknon. Eu não me recordo até quem que foi que... Um dos professores do carisma expõe isso com muita clareza, né? Expõe essa verdade com muita clareza. A gente ainda não teve essa aula ainda não. Mas demonstrando, por exemplo, no versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí no versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Um demonstra essa natureza de um filho que é recém-nascido, um que é guiado, é orientado, e um outro que é mais maduro, mas as duas palavras têm uma conotação diversa, têm uma conotação diferente. Isso é interessante, dentro disso que eu já tive esses estudos aí também. O Espírito que os adota, né? Essa palavra da adoção também é interessante, né? Mas é o Espírito que testifica no nosso coração. Outro dia, uma pessoa me perguntou como é que eu posso ter certeza que eu sou salvo.
E aí a resposta que eu dei para ele foi essa: o Espírito testifica no seu coração. Da sua salvação você pode ter certeza, da salvação do outro não te compete saber, mas da sua você sabe. O Espírito testifica no seu coração. É bom lembrar que há momentos de dúvidas, né? Momentos que a gente se questiona, mas o Espírito sempre testifica no nosso coração de que nós somos filhos, né? A gente sabe que a vida cristã, quando nós estamos passando pelo vale, os nossos sentimentos podem tentar nos enganar. Mas o que a palavra do Senhor fala é que nós fomos comprados, nós fomos justificados, nós fomos salvos, e nós estamos nas mãos de um Deus que é seguro, que Ele não vacila, que Ele não é oscilante. Então a gente tem essa convicção no nosso coração. Amém. Vamos lá, vamos agora do... Aquele 28, o que muita gente fala, somos mais que vencedores. Isso, esse aí que eu ia falar agora. A partir do 28. Vamos na intercessão do Espírito, né? Pega o 26 ao 30 aí, né? Que fala que o Espírito Santo intercede por nós. O que vocês... Mas aqui tem verdades aqui que dá para a gente debater durante o Mas é que vocês dizem, vamos lá no panorama. Então vamos lá, o versículo 28 começa assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Olha quanta riqueza aqui. Sabemos, ou seja, é algo certo, não é algo que talvez possa acontecer. Lembrando que antes ele falou da testificação do Espírito Santo. Sabemos através dessa testificação. Sim. Sabemos que todas as coisas, quais coisas são essas? Todas. As coisas boas e as coisas difíceis, as lutas, as vitórias, os vales, os momentos de refrigério, todas essas coisas colaboram para o nosso bem com a finalidade de quê? De sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. O Senhor, na verdade, está trabalhando em nós para que nós venhamos ser conforme o seu Filho. Ele sendo o primogênito de toda criatura, o primogênito entre muitos irmãos, e nós, seguindo esse molde, a partir do momento da conversão, podemos, da santificação, nesse processo de santificação, sermos parecidos, sermos semelhantes ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E aí ele vem falando, que o Senhor, primeiro, o plano de salvação dele começou na eternidade, ele nos predestinou. Nem vou entrar aqui no assunto sobre calvinismo e arminianismo, porque ambos pensam que ambos entendem que nós somos predestinados. Só que por meio da eleição incondicional para o calvinismo, e o arminianismo também entende da predestinação, todavia com base na presciência e na graça preveniente. Então não há discussão se nós somos predestinados ou não. Nós somos predestinados conforme o texto bíblico fala. Exato. Predestinou, e esses que o Senhor na eternidade predestimou, chamou por meio de quê? Da pregação do Evangelho. Quando a pregação do Evangelho... exatamente. E é interessante que o Senhor aqui chamou exatamente aqueles aos quais o Senhor mesmo preparou. Porque a palavra do Senhor fala assim, muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Você fala do versículo antes? Já estou no 28 ainda, propósito. Então, o propósito é ser a imagem do seu filho. Exatamente, ser igual. Porque todo mundo, às vezes, o cristão fica meio perdido nessa questão de propósito. Qual que é o meu propósito aqui na Terra? Será que é cantar? Será que... Ele não entende que o propósito é ser igual a Cristo, né? Esse é o propósito da Bíblia. Ainda dentro desse conceito de chamar, lembra de João 6,44, né? Está escrito aqui, Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então ninguém pode conhecer o Senhor sem que antes ele opere no coração dele. Exatamente. Aos que predestinou, esse o chamou. E quem são esses chamados?
aquele que o Pai atraiu para Jesus. Exatamente. No capítulo 6 ainda o Senhor fala que ele conhecia as suas ovelhas e as suas ovelhas ouvem a sua voz. A elas, segundo a palavra nos diz, o Senhor dá a vida eterna e ninguém pode nos arrebatar das mãos dele. Então esse chamado é um chamado que é direcionado ao meu e ao seu coração, é um chamado direcionado a todos aqueles que creem, e o Senhor falou que ainda teria outras ovelhas que não eram daquele aprisco, no caso nós, e ainda outros que se converterão ao Senhor, ao qual ele continuamente está chamando. E ele usa-nos, por meio da pregação do Evangelho, a chamar essas pessoas a se renderem a Ele, a reconhecerem a soberania dEle e a graça dEle. Aleluia! Olha só, predestinou, a esse chamou, tudo no passado, a esse justificou. Nós já falamos, justificação é um ato declaratório de Deus, onde previamente Ele já nos declara justos, já nos declara com a justiça de Cristo, que a nossa justiça nos levava à condenação, a justiça santa do Senhor nos trouxe essa paz de sermos reconciliados e termos alcançado, por meio da obra de Cristo, essa salvação. E ainda no passado, nos glorificou, que Ele nos deu a convicção e a certeza de que essa justificação, ela desembocará na bem-aventurança eterna, quando nós nos encontraremos com o nosso Senhor, naquele lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Isso tudo é promessa do Senhor. Começou na eternidade e vai até a eternidade. Ele começou, Ele vai nos dar perseverança a cumprir essa obra. É interessante. Ele começou a boa obra, há de terminar até o dia de Cristo Jesus. É interessante que Jesus não é um plano B. Não, nunca foi. Como pecou, gente? Vamos preparar aqui Jesus para dar um... Sempre foi o plano. Sempre foi. Sempre foi. O sacrifício dele conhecido desde antes da fundação. Eita, isso é tremendo. E quem nos separará do amor de Deus? Essas declarações, 7 declarações maravilhosas. Nada. Vamos lá, Maria, lê para nós. E quem nos separará? Tá, a partir de qual? Versículo 31. Que diremos, pois, na lista dessas coisas? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas são essas? Tudo isso que ele já tinha dito antes, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. De novo aí, justificação de novo. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí é o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Aqui ele traça vários cenários, né, tipo tribulação, angústia, perseguição, lembrando do que ele disse no versículo 28, né? 28, 29 e 30. Ele está fazendo perguntas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está fazendo perguntas retóricas. Quem nos separará do amor de Deus? Diante disso que nós acabamos de ler, 28, 29 e 30. Quem nos condenará se é Ele mesmo quem nos justifica? Quem tentarão acusações contra os eleitos de Deus? Aí, novamente, a resposta retórica é ninguém. Esse é o tipo de argumentação dele. É demonstrando por meio isso aqui que a gente chama de glorificação, que ele está glorificando o Senhor diante de tamanha doutrina maravilhosa, de tamanho poder do Senhor. Podemos abrir um parênteses aqui e falar de um dos grandes problemas hoje do século que eu tenho visto, além das drogas novas que estão entrando, e parece que vocês também fizeram um vídeo recentemente sobre drogas. Você participou, qualquer
Como que foi no programa, YouTube? Foi um programa na Rede Bênção, chama Em Verdade, e lá nós tratamos sobre drogas. Né? No YouTube tem alguma descrição? Está no YouTube, você digitar lá Rede Bênção, Em Verdade, drogas, você acha esse programa. Beleza. Abrindo esse parênteses, essas pessoas procuram nas drogas alguma solução, vamos supor assim, uma falta de amor, uma falta de atenção ali, a pessoa às vezes uma decepção muito grande. Temos também um dos grandes problemas do século, que foi já considerado doença, que é a depressão, né? Temos também aqui, abrindo aí uma vírgula também, vários pastores, e todo mundo acha que pastor não pode sofrer, mas vários pastores que cometeram suicídio. Então temos suicídio já foi o programa que o pastor... e suicídio também, tem um programa também, no YouTube tá como também, né? Suicídio, Rede Bênção. Também a mesma coisa, Rede Bênção, Em Verdade, Suicídio, acho o programa. Então são vários programas aí que a pessoa busca alguma solução em algo para suprir a sua existência aqui na Terra, vamos supor assim. Sim. E vem o versículo falar: quem separará do amor de Cristo? Esse amor comum a todos, né? Porque diante das tribulações, das angústias, perseguições, que no mundo tereis aflições, né? E diante dessas aflições, conforme o pastor Ronaldo falou, é comum as pessoas até se perguntarem: será que eu sou salvo? Será que Deus me ama? Onde é que está o amor de Deus? E aqui está a resposta para você. A gente tem que se apegar nessa palavra. Na palavra. Nisso que o Senhor nos dá aqui. Mesmo em meio aos vales, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, nós temos que nos apegar nessa palavra. Que é isso que vai trazer conforto ao nosso coração no dia do sofrimento, no dia mau, no dia da angústia. E não duvidar do caráter de Deus, porque Deus não mente. Né? Deus não está brincando de ser Deus, Deus é Deus. Né? Deus não é filho do homem para que se arrependa, nem para que minta. Né? Então, se está escrito aqui que esse sacrifício nos justificou, você está justificado. E ter tribulação, ter angústia, isso faz parte da vida cristã. Lembrando que tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus e produz perseverança, produz eterno peso de glória. Então o amor de Deus não é só para os cristãos, também é para todos, né? Para cristãos, né? É para todos aí. Nesses versículos aqui ele vem defendendo que o amor de Deus é para todos. Todos. Indistintamente. Todos. Povos, de todas as línguas, tribos, raças e nações. Porque todos indistintamente é diferente de todos, sem exceção. Que aquele que rejeita o Evangelho, a ele cabe a justa retribuição do Senhor. Eu quero até lembrar um pouquinho um versículo que a gente nem falou, está um pouquinho para trás aí, que fala sobre que muita gente fica assim: mas ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém luta as minhas batalhas por mim. E o versículo anterior fala que o Espírito Santo nos assiste nas tribulações e nos intercede por nós. Sim. Intercede para quem? Para Deus. Então, se você acha isso, lembre-se que tem um Espírito Santo que está te vendo e está intercedendo por você. Consolador. O nosso Consolador. Aleluia. Tá certo? Capítulo 9, vamos lá? Vamos lá, porque os dois aqui, antes de começar a live, eles assim: será que nós falamos? Será que nós falamos? A gente já falou bastante no 8. O 9 está tranquilo. Então vamos lá, capítulo 9. Vamos lá. A ideia aqui, o que o capítulo 9 fala, é a mesma ideia de que Malaquias capítulo 1 vai fazer. O Senhor elege segundo o seu querer, segundo o beneplácito da sua salvação, da sua vontade, conforme está no livro de Efésios. Ele elege uns, e pelo fato do endurecimento do coração do homem rejeitar o Evangelho, a esses cabe a justa retribuição do Senhor. E esse capítulo 9 é muito debatido por causa disso. Eu já tive a oportunidade de conversar com um rapaz, no meu tempo de seminário, que ele falou assim, que tinha que arrancar o capítulo 9 da Bíblia e o Malaquias 1, que ele viu, não tem como, o texto é claro, que o Senhor, ele escolhe uns para vaso de ira e escolhe uns como vaso para que seja glorificado. Aqui, aqui ó, parte do cara. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, a partir do 14, né? Não, aqui ó, a partir do 11. E ainda não eram gêmeos
não nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chamou. Que foram dita a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, que alguns podem se levantar. De modo algum. E aí olha o que ele fala para Moisés, respondendo a essa pergunta que a gente faz: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas sim de Deus usar a sua misericórdia. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. É a soberania de Deus. Soberania diante da eleição. E quando a gente falou no capítulo 8 da predestinação, do chamado, da justificação, que isso é antes da fundação do mundo, algumas pessoas podem perguntar: mas como é que é isso? Deus manda pessoas para o inferno? Essa é a pergunta que a gente mais ouve, né? Deus manda pessoas para o inferno? Não. As pessoas já estão no inferno por causa de Adão. Né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Na live passada a gente tratou disso no capítulo 3. Todos pecaram. Então já estão perdidos. Quando Paulo chega aqui no 8 e 9, todo este conceito já foi trabalhado, né? Então, uma vez que todos já pecaram, então agora cabe a Deus, de acordo com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua soberania, escolher, predestinar e chamar aqueles que Ele quer. E por quê? Porque Deus tem direito de fazer isso, direito de criação, né? Direito de controle total, porque Ele realmente criou, salvou, predestinou, chamou, justificou. Você vai falar que Deus não tem direito de fazer isso? E qual é a pergunta natural que nós fazemos? Mas de que ele se queixa ainda? E o apóstolo Paulo teve a oportunidade de te responder. Se você teve essa pergunta no seu coração, se você levantou essa pergunta aí sobre você, o apóstolo Paulo vai te responder: de que se queixa Deus ainda? Se Ele escolhe uns e rejeita outros segundo o endurecimento do coração deles e segundo o endurecimento do recebimento do Evangelho. Aí a resposta do apóstolo Paulo para você: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem direito o oleiro sobre a massa para do mesmo vaso fazer vasos para a honra e outro vaso para a desonra? Direito de criação, direito autoral, né? A gente até trabalha com isso, direito autoral. A gente fala sobre isso no direito, né? Quando uma pessoa ela escreve uma obra, ela faz alguma coisa, ela então tem direito de fazer o que ela bem entender sobre aquilo que ela criou. O Senhor, ele não pode ser responsabilizado por meio das leis mesmo que ele estabeleceu. Ele está acima da lei. Exatamente. Ele é o doador da vida, ele pode retirar a vida. Ele é o doador das riquezas. Pessoal, a pastora Carol vai passar aqui na frente, mas não estranha não. Ele é o dono da prata e do ouro. Se ele quiser, ele distribui conforme ele quiser. A gente não pode olhar para Deus e falar assim: olha, você deveria fazer dessa forma. Ele é dono de tudo, ele criou tudo. A palavra do Senhor fala que todas as coisas são sustentadas por Cristo Jesus. Então nós não podemos nunca colocar o Senhor contra a parede e falar assim: a injustiça da parte de Deus. É graça, gente. É a mesma coisa. Eu cito até esse exemplo, as pessoas que me interpelam a respeito disso. Se eu tiver R$100 no meu bolso, quem tem direito de receber meus R$100? Ninguém. Eu dou para quem eu quiser. Quem você quiser. Exatamente. Eu tenho R$100 no meu bolso, é meu. E eu dou para quem eu quiser. Se eu der esses R$100 para você, Lucas, toma aqui R$100. O pastor Ronaldo vai poder reclamar alguma coisa comigo? Até poder vai poder, mas não tem direito algum. Exatamente, é essa a questão, não tem direito algum. Então Deus salva quem Ele quer. E quem não foi salvo não tem direito de reclamar de coisa nenhuma, porque Ele não tem direito de salvação. Nós temos assim,
temos que tomar um cuidado, porque ao falar esses tipos de palavras assim muito duramente, porque as pessoas começam a entender, confundem e começam a entender que tipo assim, então Deus tem prazer de mandar a sua criação para o inferno. Não, eu já não é isso. Não, eu estou falando agora de maneira Deus não manda ninguém. Ninguém manda. Quem manda pro inferno somos nós mesmos. Adão já mandou todo mundo. Já mandou, mas é não rejeitar o evangelho hoje. Vamos falar de hoje, por exemplo. A gente já nasce em pecado, né? Já dá. Todos pecamos. Se eu rejeito o evangelho, automaticamente eu já estou rejeitando Deus. Então, sim. Aí do cara, aí tem muita gente que fica assim, não, então Deus vai me mandar pro inferno para rejeitar o evangelho? Sim. Agora eu queria que você fizesse só uma reflexão mental, você que está nos ouvindo. Imagina, você é um Deus e você faz uma criação. Dessa criação, você faz ela a parte de você. Você não precisa dessa criação, você faz por mero amor. E essa criação se rebela contra você. É o que aconteceu no Éden. Sim. Deus era justo se ele exterminasse a raça humana ali? 100% justo. Mas ele foi mais amoroso porque, ainda que a criação tivesse rebelado, ele trouxe um caminho para buscar essa criação a si mesmo, que é a pessoa de Cristo Jesus. Mas mesmo assim, os homens amaram mais as trevas quando ele veio, ao levarem ele na cruz, ao rejeitarem a mensagem do Evangelho, ao rejeitarem essa boa nova. Então Deus não pode ser nunca chamado de injusto. Salvação é graça, salvação é oportunidade, salvação não é direito. Direito é aquilo que ninguém pode te tirar. Né? Ninguém pode te tirar direito, então você reclama direito, você briga pelo direito. Mas salvação não, salvação é oportunidade, salvação é graça. Se você rejeita a salvação, então você está rejeitando uma oportunidade. Você não está abrindo mão de um direito, porque direito você nunca teve. Nunca teve. É isso aí. Então fechamos aí falando sobre a soberania de Deus, certo? Totalmente soberano. Eu quero só fazer um contraponto aqui, mas não é sobre soberania de Deus, para a gente passar para o capítulo 10, que tem um partezinho pequenininho aí, que é do versículo 30 ao 33, que fala da rejeição de Israel. É só para a gente entender mais um contexto histórico aqui. Pode já entrar no capítulo 10 já falando sobre a rejeição da justiça de Deus dos judeus. Tá certo? Vamos lá? Israel é notícia. Pode falar. Essa rejeição, pelo que nos demonstra o texto, era uma rejeição momentânea. Sim. Eles rejeitaram, segundo o propósito do Senhor, é lógico que a gente não consegue compreender todas as coisas, mas eles rejeitaram e não foram enxertados na videira verdadeira, para que nós fôssemos enxertados. Mas na plenitude do tempo, ou no tempo certo, Israel vai ser novamente, ter o coração aberto para receber a mensagem do Evangelho, né? Vão identificar o Messias. Eles vão identificar Cristo como Messias. Mas aí a gente vai ter um problema de interpretação escatológica também. Alguns são dispensacionalistas e vão entender que o Senhor vai estabelecer um reino físico aqui durante 1000 anos. Aí essa volta de Israel ao Senhor será nesse tempo? Quem pensa assim, certamente. Agora, por outro lado, os pactualistas, né, a maioria presbiterianos, eles vão entender que esse Israel de qual menciona aqui não é o Israel físico, mas é o Israel espiritual. Sim. Ou seja, todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo são filhos de Abraão. Então nós vamos ter esse passe. Mas certo é que Israel vai aceitar o Senhor, vai recebê-lo como seu Salvador. Escatologia dá pano para mano. O bom é que você já falou no capítulo 10, já falou no capítulo 11, falou do futuro de Israel, falou da rejeição de Israel que não é final. Já foi falando. E a partir do 11 já foi linkando. Você falou que você, em poucas palavras você já linkou tudo aí. Isso que Romanos ele é um tratado, é como um tratado teológico. Ele trata desde o início até o fim, sabe? Todo o Evangelho, tudo aquilo que a gente entende como fé cristã, o apóstolo Paulo tratou aqui no livro de Romanos. É um livro importantíssimo. Exatamente. O capítulo 11, versículo 33, fala o seguinte:
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, eu acho assim, é igual o Mariel descreveu na primeira do estudo, falou que ele abriu a janela, né, e viu a Grécia. Eu imagino aqui que ele já estava mais no chu para lá do que para cá. Ele vem descrevendo toda agora aqui a sabedoria de Deus de maneira com as palavras mais exatas, né? Porque não foi o apóstolo Paulo, conforme a gente falou. Não, sim, eu falo assim. Que não foi o apóstolo Paulo que escreveu, né, manualmente o livro de Romanos. Então ele estava olhando para a região ali da Acaia, né? Era uma região da Grécia, da grega, né, gentia. E olhando todo aquele panorama, né, ele chega aqui, então ele tem um momento de êxtase diante de tudo isso que ele já tinha falado, toda a reflexão teológica que ele fez até esse momento. Na hora que ele chega aqui, ele já faz um hino de louvor, né? A doxologia, né? A expressão de alegria diante dessas circunstâncias. Ele vê que todo mundo pecou, mas o Senhor oferece gratuitamente a salvação, mas não somente a salvação, a oportunidade de não ser como era antigamente, entregues aos seus próprios delitos, aos seus próprios pecados, e ele ainda demonstra outros aspectos, a soberania do Senhor, o aspecto da rejeição de Israel para que os gentios fossem enxertados na videira verdadeira, demonstrando que por esse meio abençoaria todas as nações. Então ele chega diante dessas verdades espirituais que a palavra do Senhor fala que em outros tempos eram mistérios ocultos, que foram revelados nesse tempo, né? A única expressão que ele e nós fazemos é o quê? Adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Aqui ele reconhece que tudo aquilo que ele está recebendo e falando, escrevendo, né? Tem gente que fica nessa, e tal. Tudo que é do Senhor que está vindo. Não procede de obra humana, não procede de elucubração humana, nem de raciocínio humano. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Tudo sobre você para ele. Nada. Você está escutando muito. Mas então, esse é o momento em que você realmente se encontra com Deus, se encontra com a graça, se encontra com a misericórdia, percebe a aliança profunda que Deus tem conosco. Ontem, na aula do pastor Gustavo Pobel, né? Ele falou que o que impacta na nossa autoridade é a nossa consciência de identidade. Então é um momento que você encontra com esse livro, você se descobre, você sabe quem é você em Cristo, a sua autoridade ela cresce e você, diante desse crescimento, você não se envaidece, mas você reconhece que tudo é para Ele, que tudo é dele, que Ele é realmente o soberano. O encontro do ser humano com a soberania de Deus redunda nisso, redunda em prostração, de humilhação, de convicção de pecado, de reconhecimento, arrependimento. Beleza, capítulo 12, vamos falar sobre a metanoia de mente. Eita, isso aí. Renovai a mente. A nova vida, né? Fala aí do versículo 1 ao 2. Pastor Ronaldo, vamos lá, pastor Ronaldo? Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e vontade perfeita de Deus. Alguns aspectos interessantes aqui nesse texto. Primeiro, nós sabemos
que nós somos influenciados pela cultura do nosso tempo. E o apóstolo Paulo, isso eu posso te garantir, de forma experimental, você vai ver. A cultura do nosso tempo, ela mudou nesses últimos 10 anos de forma drástica, de tal forma que nossa sociedade hoje está mais perversa do que era há 10 anos atrás. Mas o apóstolo Paulo, ele fala para nós não nos conformarmos a essa mudança ou a esses padrões que a cultura do nosso tempo está nos oferecendo. Ele está nos convidando aqui a renovarmos a nossa mente segundo esse manual de fé e de prática. Quando nós nos renovamos a nossa mente segundo esse manual de fé e de prática, nós podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Isso porque, se você for olhar na legislação pátria hoje, não é pecado, não é punitivo, por exemplo, o fato do adultério. O adultério não é mais. Não é mais punido. Já foi um dia. Criminalmente, exatamente. Aí é a mudança cultural. Hoje não é. Mas segundo a nossa palavra, segundo a palavra do nosso Senhor, isso é punido. Isso está debaixo da ira do Senhor. Por isso nós devemos nos apegar e renovar nossa mente com a palavra para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Não se Senhor. conformar com esse século, né? Não se conformar com esse século. A sua fé não tem que ser baseada na cultura onde você vive, não tem que ser baseada nas circunstâncias que você vive, mas na palavra. Porque céus e terras podem passar, mas isso aqui não vai passar. Exatamente. E aí estamos falando aqui de doutrinas bíblicas, né? Princípios bíblicos. universais e eternos. Eternos. Porque você... Obrigado, Mariel. A gente assim quer falar umas palavras assim do Mariel e depois a gente. Você pensa bem, hoje a gente está diante de uma circunstância que é muito lamentável, que é essa teologia inclusivista, negando verdades bíblicas, a teologia liberal também, né? Negando as verdades bíblicas, negando a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. A teologia inclusivista, ela fala que o homossexualismo é pecado. Segundo a palavra de Deus, o homossexualismo é repulsivo segundo os olhos do nosso Deus. Toda teologia de minorias, né? Que aí tem a teologia inclusivista, que aí tem a teologia feminista, teologia negra, e aí foi segmentando tudo isso a partir da teologia liberal, né? Que se questionou princípios universais, e aí quando você questiona princípios universais, você adapta a teologia às suas necessidades. Aí se torna uma teologia da conveniência, né? Uma outra expressão da teologia da conveniência é exatamente a questão de que as pessoas podem ouvir tudo e reter só o que é bom. Aí é como se você começasse a arrancar aquilo que não te agrada. Não, eu posso ouvir tudo, mas eu vou reter o que é bom. Não, tem coisas que vai te desagradar, mas que está na Bíblia que você tem que seguir. Não é opcional, é mandamento. É muito conveniente, né? A pessoa é confrontada e a teologia da conveniência não vai ter esse confronto, né? Exato. Não tem o lado cinza da teologia, né? O lado amargo da teologia, que é o confronto. Ela pega o melhor dos mundos e constrói a sua própria teologia, sua própria religião e adora um Deus que é uma caricatura, não é um Deus verdadeiro. Exatamente, não é o Deus segundo as Escrituras. Não é. Você está criando um ídolo. Está criando um ídolo. É idolatria. Você pode estar acreditando que está adorando Jesus, na nomenclatura, né? Jesus, mas não é o verdadeiro. Só para realçar, a palavra do Senhor fala assim: aquele que crê em mim, segundo diz as Escrituras. Não é segundo a caricatura que nós fazemos. Exatamente. Não é segundo as nossas concepções. Esse Papai Noel que às vezes a gente tem visto por aí. Mas é segundo as Escrituras revelam. Aleluia! Aqui tem verdade! Não é segundo o decreto de Papa, não é segundo o decreto de pastor, segundo as Escrituras. E é a partir disso aqui que a gente renova a nossa mente. A metanoia. Você vai renovando a sua mente e vai salvando a sua alma, né? Porque a salvação do espírito é a salvação da alma através dessa renovação da mente. Bem rapidamente, culto racional. Culto racional é um culto não meramente ritualístico, né?
mas é aquilo que envolve o ser humano integral, corpo, alma e espírito. Né? Quando nós nos dedicamos a Deus, prestamos este culto ele tem que ser integral, tem que ser com tudo que a gente é, né? Com intensidade. Lembro daqui do livro do pastor Drummond, Fora do Alcance das Crianças. Muito bom. A gente leu isso no semestre passado. Na Seara, na Lagoinha tem ele, né? Fora do Alcance das Crianças. O que nós fazemos não deve ser apenas a coisa certa, mas tem que ser também com intensidade, tem que ser com vontade. Né? Nós somos sal e luz, e se o sal perde o sabor, ele não serve para outra coisa senão para ser pisado pelos homens. Certo. Capítulo 13 da obediência às autoridades. Esse é o capítulo que impactou a vida de Agostinho. Né? Agostinho, conforme eu disse na live passada, ele era um devasso, né? E ele então teve um encontro com uma criança que chegou para ele: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E aí ele foi, leu capítulo 13, e isso mudou a vida dele e ele se tornou um grande homem para a história da igreja, para a glória de Deus. Interessante algumas observações em relação à autoridade. A gente demonstra aqui, a palavra do Senhor demonstra que o Senhor exerce juízo por meio dela. Por quê? Se a pessoa ela não teme as leis constituídas pelo país, se ela não teme a autoridade que é constituída pelo país, ela sabe que não é sem motivo que virá a espada. Então as autoridades, o nosso ordenamento jurídico, são instrumentos na mão do Senhor também. Isso a gente já demonstra que no Novo Testamento, que algumas pessoas pensam assim: o Senhor exerce juízo no Novo Testamento? É uma demonstração clara aqui, por meio das autoridades. Aquele que inflige a lei, o Senhor está exercendo essa justa retribuição dos seus pecados. Amém. O capítulo 9 aí, parte final fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 9? Versículo 9. Desculpa, capítulo 13, versículo 9. Parte final. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Está falando de novo do amor aí. O apóstolo Paulo bate muito, né? Sobre o amor, né? O versículo 11, né? Vem falando de que o Mariel até comentou sobre o 13, que mudou a vida do Agostinho. Orgias, bebedias, tá vendo? Exatamente o que realmente quebrou. Versículo 14 fala sobre a tolerância com as pessoas fracas na fé. Tem algum ponto que você quer comentar? Porque depois lá em Coríntios ele vai trabalhar essa questão, né, de suportar os fracos, questão também do sacrifício, né, das carnes sacrificadas aos ídolos, que por causa dos fracos a gente deve se abster de algumas coisas, não pela consciência nossa, mas por amor ao próximo, né? E ele fala, na próxima oportunidade, nos próximos livros a gente compartilha, né? Eu queria falar um negócio que mais... Vai estender. Vai estender. Aqui quando começa a estender, fica difícil. Capítulo 15 vem falando da imitação de Cristo, a simpatia e o altruísmo, né? Que particularmente para mim tem se faltado um pouco na igreja. Principalmente o altruísmo. Muitas igrejas não têm visão de altruísmo, tem visão assim: vem até mim, e eu enriquecerei. Triste. E eu enriquecerei, né? Mas assim, a gente vê, por exemplo, morreu recentemente o Billy Graham. Ele era uma pessoa, ele falou uma certa frase que ela é fantástica, tanto em relação ao altruísmo quanto em relação ao amor. Ele falou certa vez da seguinte forma: olha, a salvação é pela graça, ela não nos custou nada. Mas o discipulado, ele não é de graça, nos custa tudo. Com a mesma perspectiva, a mesma ideia de Bonhoeffer, né? Bonhoeffer também afirmava essa necessidade de nós vivermos a graça preciosa em detrimento da graça barata, da graça volátil, né? Da graça
como é que ele fala? Eu esqueci o nome do termo, mas da graça barateada. Sim, e a graça preciosa é essa, de nós, por meio do discipulado, por meio do ensino, mas também de conduzir a pessoa a ser mais parecida com Cristo, devemos ter essas naturezas: o altruísmo, o amor ao próximo, a dedicação à vida cristã, a dedicação aos nossos irmãos. Esse teólogo que o pastor Ronaldo falou é um teólogo alemão que viveu na Segunda Guerra Mundial. Ele foi perseguido pelo regime nazista e é bem interessante porque ele fez parte de uma resistência contra um governo perverso. É bem interessante. Então, beleza. O 15 que a gente estava acabando, vem o apóstolo Paulo dando suas explicações, os planos dele, né? O que ele ia fazer. Aqui está o propósito pelo qual essa carta foi escrita. Que a gente já debateu, já falamos mais sobre o propósito. Um desses propósitos é o de compartilhar os dons espirituais com aquela igreja. Lembrando que ele ficou por 3 meses ali na região da Caia, ele estava indo para Jerusalém, e de Jerusalém ele planejava ir para Roma, e de Roma ser enviado para a Espanha. E aí ele escreve essa carta maravilhosa aqui. Agora tem algo interessante, que é aquilo que a gente tinha conversado antes de iniciarmos a live. Né? A Igreja Católica, ela fala que quem fundou a igreja de Roma, né? Porque aquela igreja de Roma, para quem o Paulo escreveu essa carta, ela já estava fundada, né? Ela já existia. E aí as pessoas podem perguntar: quem fundou a igreja de Roma? A Igreja Católica Apostólica Romana diz que foi Pedro que fundou aquela igreja, que, segundo a tradição, que fundou a igreja por volta do ano 47 e foi até o ano 80 alguma coisa. Não, 67, quando ele fez 67, isso. E aí aqui, lendo o capítulo 15, tem algo bem interessante, se o senhor quer comentar? Posso. 3 aspectos que é interessante a respeito disso. Por que não foi o apóstolo Pedro que fundou a igreja de Roma? Ou porque ele não é o bispo de Roma, conforme o bispo mor, conforme é anunciado, o Papa, né, como é dito. Exatamente. O primeiro aspecto está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, né, versículo 9, quando demonstra que a finalidade dele, ou o objetivo de Pedro, o chamado dele apostólico, era para os da circuncisão. Então, ele não tinha o chamado como do apóstolo Paulo para os gentios. O chamado dele era o chamado para os da circuncisão. O segundo aspecto que a gente pode observar nessa escritura seria no mínimo indelicado, inapropriado, o apóstolo Paulo querer ir na congregação do apóstolo Pedro oferecer para compartilhar alguns dons espirituais, ou seja, ensinar algumas coisas para aquelas pessoas. Seria no mínimo deselegante, né? Se você pensar, nós que somos ministros do Evangelho, eu e você, que estamos buscando e nos capacitando para sempre ensinar a palavra do Senhor. Você iria na igreja de alguém, de um pastor já constituída, e você vai falar assim: olha, eu vou ensinar as pessoas aí da sua igreja. Outra indelicadeza que também o texto demonstra é que no capítulo 16 tem mais de 20 saudações. Possível indelicadeza, presumindo que Pedro é que fundou Roma. Se Pedro tivesse fundado a igreja de Roma, então teria sido indelicadeza. Exatamente. De Paulo. Ele não ter mencionado o nome de Pedro. Exatamente. Ele menciona o nome aqui de 20 pessoas, um pouco mais de 20 pessoas. Muita gente. Ele não fala de Pedro. Ele não fala de Pedro. Ou seja, Pedro não estava lá na igreja de Roma. A carta de Romanos, ela foi escrita por volta do ano 47. Se a tradição católica, fala que é Pedro quem fundou, então Pedro deveria estar lá nessa época, e não estava, porque Paulo fala de todo mundo aqui no capítulo 16,
e não menciona o Pedro. Pedro estava em Jerusalém, né? Ele cuidou ali da igreja de Jerusalém junto com o Tiago. Só corrigindo aqui, que eu acho que a gente falou 47, mas 57, né? 57. Falou 47, 67. Não, 67 foi o ano do martírio de Pedro e de Paulo. Paulo foi martirizado na Via Ápia no ano de 67. Mas a escrita dessa carta, ela é de 57. É de 57. Só registrando para Deus, né, gente? Então, estaria no meio, né? Se Pedro realmente começou lá em 47, como aqui foi escrito em 57, então estaria no meio. Pedro teria que estar lá, não está, porque quando no 16 não é mencionado. Né? Provavelmente, aí dando uma resposta, quem então fundou a igreja de Roma? Aí a gente tem que lembrar lá do que aconteceu em Atos 2. Né? Lá quando houve o Pentecostes, havia várias pessoas ali de todo o mundo. Né? E aí na descida do Pentecostes, aquelas pessoas se converteram. A primeira pregação de Pedro, né, converteu 2.000 pessoas. Então provavelmente essas pessoas convertidas saíram ali de Jerusalém, foram para Roma e ali nasceu a igreja de Roma. Né? Só para concluir aqui o que a gente tem demonstrado, Febe foi que levou a carta, e mais uma vez eu relembro a figura do amanuense, está lá no 21, 16, 21. Saúdo-vos Timóteo, meu cooperador, 22. Eutércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor, tá vendo? Se nós pegarmos só esse versículo, a pessoa vai imaginar que o Tércio que escreveu essa carta. Mas ele era o amanuense, como eu expliquei na última live. O amanuense era a figura do escriba, por exemplo, o qual ouvia aquilo que o apóstolo Paulo estava querendo falar e escrevia. Bacana. Pessoal, hoje vou estender um pouquinho antes do vídeo, mas é isso aí. Quando a gente começa a estar para o Senhor, flui, né? A gente foi um pouquinho mais profundo, tem muita coisa pra gente fazer. Né? Se Deus quiser, vamos estar voltando, vamos fazer mais estudos sobre a carta de Romanos. Vamos fazer de Gálatas. Vamos fazer de temas específicos, que assim também vai ser bem melhor, e dá para destrinchar o assunto. Mande as suas dúvidas, mande seu comentário, tanto no Instagram como no Facebook, tanto no YouTube, stcarisma.com, né? stcarismalive@gmail.com. E nós estamos no Facebook, Instagram e YouTube. E pode mandar mensagem por lá também. Maria, últimas palavras? Gente, foi uma bênção compartilhar um pouquinho, né, do que a gente sabe, e eu acredito que há muito a se saber da carta de Romanos, mas atendendo o objetivo de estarmos aqui, conforme eu disse na primeira live, é aquilo que o pastor Drummond disse para a gente nas aulas de Justiça de Deus, para que a gente pudesse ler a carta de Romanos e também de Gálatas. Isso. Então, aqui nós fizemos esse estudo e compartilhamos aí com os alunos do Carisma para dar uma ajudada, né, na compreensão de um tema que é tão profundo como a Justiça de Deus. Pastor Ronaldo? Excelente, para mim foi um prazer também poder contribuir. Espero sentar novamente aqui com vocês e debater com vocês também, se for da vontade do Senhor. Eu quero deixar só meu contato aqui, por favor. Quem quiser nos procurar, eu trabalho aqui na Igreja Batista da Lagoinha, no Ministério Lagoinha Consolidação. Nós trabalhamos com consolidação e discipulado. Meu telefone é 98793-1088. Eu estou à disposição para te servir. Se você quiser participar conosco, vai ser uma honra e um prazer. Seus contatos a gente vai colocar também na descrição. Do vídeo lá. Precisar de um conselho. Exatamente, estou à disposição. Para vocês que estão aí todo triste, né? Querendo fazer coisa errada, pode ligar para o pastor Ronaldo, está aí, pronto. Vai tratar essa situação segundo a carta aqui da Paulo aos Romanos. Pessoal, e assim fechamos a live. Eu quero fechar lendo em Romanos, capítulo 16, versículo 25.
Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência pela fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida, graça e a paz a todos. Paz, pessoal.